Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 simultâneo. Você que está nos prestigiando, receba agora da equipe Caminhos da Consciência um grande fraternal abraço. Esteja você em casa, esteja você no trabalho, esteja você na internet, não importa a forma que estamos chegando em você agora. Receba da gente um grande abraço. Por que eu disse independente? Porque esse programa está sendo gravado e ele ficará no YouTube e você poderá acessá-lo quando você quiser. Então, uma pessoa pode estar ouvindo esse programa agora e ele foi postado há mais tempo. Nós estamos agora em fevereiro de 2016, onde nós vamos conversar no programa de hoje sobre um tema um pouco atual, né, uma notícia que está circulando no Facebook, na internet de uma forma geral. Nós vamos falar das ondas eletromagnéticas captadas pelos planetas, que a NASA criou um vídeo com esses sons, etc. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, que é muito interessante, né? Quando a gente se apoia no conhecimento das idades, no conhecimento perpetuado por todos os grandes seres, nós temos condições de repente, observar essa ligação que a tecnologia humana está fazendo, está alcançando graus fantásticos, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes disso, eu só queria fazer uma divulgaçãozinha rápida para vocês. Como vocês bem sabem, eu não estou representando ela aqui, mas eu sempre divulgo a Sociedade Brasileira de Obiose. Que fique claro que eu, Newton Schultz, eu sou uma pequena célulazinha de todo aquele manancial maravilhoso que representa hoje a Sociedade Brasileira de Obiose. E ali a gente estuda, ali a gente tem convergências com algumas pessoas, onde a gente troca algumas ideias. Então eu coloco aqui a minha forma pessoal de entender os ensinamentos. Por isso que eu digo sempre em todos os programas, eu não estou representando a Sociedade Brasileira de Obiose. Eu a divulgo porque hoje, na minha visão e na minha concepção, eu não vejo nenhum lugar que possa passar o conhecimento para vocês de uma forma tão direta para que você, através da sua consciência, você possa se aprimorar e desenvolver o seu conhecimento. E qual é a divulgação? Nós vamos ter o Peregrino, né? Semana passada eu divulguei o departamento de Santana. Nesse programa eu vou divulgar o departamento do Sumaré, que fica na zona oeste aqui de São Paulo, do ladinho do metrô que está ali, é o metrô Sumaré mesmo, do ladinho da Vila Madalena, e também o departamento da Moca, que fica na zona leste, próximo a Paz de Barros. Ali os instrutores que estão ali, vocês conhecem, são os meninos do programa. Aqui eles estão de terça-feira, é o Ademir, o Tiago e o João, eles que são os instrutores desses departamentos para quem está chegando. Então, se você está afim, presta atenção, dica rápida. Dia 3 de março, agora, essa próxima quinta-feira, dia 3 de março, a quinta-feira, às 20 horas, nesses dois departamentos. Se você está na zona oeste, você está afim de fazer a iniciação lá, pega o telefone aí para mais informações. Você pode ligar agora, sábado, 1 e pouquinho da tarde. 3673-8450. Vou repetir. 3673-8450. Esse é o telefone do departamento Sumaré, que está ali do lado do metrô Sumaré, facinho, zona oeste. Se você está na zona leste, na Moca, você liga a partir da segunda-feira, que agora sábado o departamento está fechado. Qual o telefone de lá? 2021 7042. Repetindo, 2021 7042. Liga após as 14 horas que o Sidão, o São Pedro ali na Moca, está ali, ele te atende, te passa todas as coordenadas. Então é isso, gente. Depois, no final do programa, eu divulgo de novo. Mas então, agora, começo do ano, estamos entrando em março, todos os departamentos de obiose estão lançando o Peregrino para quem tiver a fim de entrar. Então, você bebe diretamente da fonte. Então, vamos ficar ligado aí se tem alguma sintonia interior
com o conhecimento da eubiose, não perca essa oportunidade para seguir adiante, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar a minha visão pessoal disto que a NASA captou. Então vou repetir. Hoje no programa nós vamos falar sobre essa notícia bem recente, né? Na verdade a NASA já vem pesquisando isso há muito tempo, é que agora está sendo aberto um pouco mais a forma como eles entraram em sintonia com essas ondas. Então o que eles comprovaram? Que os planetas do nosso sistema solar, tanto as luas como os anéis e os próprios planetas em si, eles enviam determinadas ondas eletromagnéticas que acabam gerando uma espécie de música. Então é muito interessante isso. Existem alguns vídeos que você pode pesquisar no YouTube também, ou no noticiário da internet ali, onde você coloca ali a música dos planetas, NASA, com certeza vai sair nessa realidade atualíssima. Só que aí tem um porém, né? O que nós precisamos entender nesse processo todo? A sabedoria das idades já fala das harmonias das esferas há muito e muito tempo. Daí que surge de uma forma bem séria o que nós chamamos de astrologia. Que a astrologia, ela tem, né, como eu sempre já falei em muitos programas aqui, nós temos várias visões ligadas à própria astrologia. Nós temos uma astrosofia, que representaria mais a astrologia, o movimento dos astros como uma linha de conhecimento e saber real, onde, exemplo, quando você pega a teosofia ou mesmo a própria eubiose, ela tem uma visão particular do que representa o movimento dos planetas, os ciclos e etc., principalmente no sentido mais amplo, coletivo, né? Se você pegar um livro do professor Henrique José de Souza da eubiose, ele tem um livro que se chama Ocultismo e Teosofia, ou Teosofia e Ocultismo, não lembro agora direitinho o título dele. E ali tem o capítulo que fala de profecias. E ali ele fala de ciclos astrológicos de 35 anos. Ali ele escreveu esse livro com o pseudônimo de Laurentos. Então, quando a gente pega a astrologia nesse sentido, vamos dizer assim, mais, não vou dizer nem elevado, vou dizer mais sublime, mais aberto para as coisas coletivas, você trabalha a astrosofia. Já a astrologia, ela trabalha com o comportamento humano. Então ela vê todo esse movimento dos astros, os aspectos que eles formam, etc., no sentido mais de você entender as influências no ser humano. E por fim, você tem a astronomia, que a astronomia ela vê literalmente dados físicos, né, dados empíricos, que representa o movimento dos planetas e nada mais. Então, quando a gente observa isso que foi constatado pela NASA, que existem essas ondas que provocam uma determinada música ligada aos planetas, como se fosse uma orquestra, então isso já é falado pela sabedoria das idades há muito e muito tempo. Um exemplo, quem que a gente vai citar aqui? Vou citar Pitágoras, esse ser fantástico que nasceu na Grécia 570 a.C., na ilha de Samos. Pitágoras, ele já falava, ele tinha convergência com toda aquela sabedoria grega que falava da harmonia das esferas. Então, eles consideravam, né, os que seguiram a escola pitagórica, que existia uma filosofia abstrata. Vamos entender o que é essa filosofia abstrata. A maioria dos filósofos anteriores ao próprio Pitágoras, eles observavam a natureza para fazer todos os seus ensinamentos, entrar em sintonia com isso. A abstrata, ela não precisa diretamente da observação da natureza. Daí que você pega que o Pitágoras, ele iniciava através da matemática, ele iniciava através da música e a convergência com essa linha do saber que representa a harmonia das esferas. Ele também era um grande astrônomo, então ele não necessitava da observação da natureza. Então ele fazia uma abstração em relação aos números e a todo o conhecimento fantástico que existe no universo para criar o que nós chamamos de escola pitagórica. E a harmonia das esferas estava inclusa nesse ensinamento. Então Pitágoras, ele percebia através da matemática e através do movimento dos astros que existe uma determinada ordem que representa esses influxos de todas as energias universais que hoje são simbolizadas pelas estrelas, pelos planetas, ou
dessas dignidades planetárias, fazendo com que determinadas vibrações impactassem diretamente a nossa evolução aqui no planeta Terra. Então, quando nós falamos disso, quando nós falamos dessas consciências, isso já é falado há muito e muito tempo. Agora eu vou citar antes de Pitágoras. Se você quiser entender um pouquinho essa harmonia das esferas, agora eu vou falar da cultura chinesa. Como a gente sabe, esse povo é antiquíssimo, porque toda a nossa evolução, ela começou, vamos dizer, quando baixaram as águas, que terminou a Atlântida, ela começou na meseta do Pamir, então no extremo oriente, naquela região do Paquistão, da Índia, nesse lugar que eclodia um novo tipo de ser humano. E o último tipo, o Atlante, é o mongol, então representa toda aquela haste oriental que se encontra no lado leste da Ásia. E a China está ali. Então a China é especialíssima nesse processo. Então a tradição que vinha dos antigos também era cultuado pelos chineses. Por que eu estou falando isso? Porque existia um determinado modelo antes da invasão ocidental no sentido de cultura, quando a China estava praticamente no seu apogeu, no sentido prístino de toda a sua raiz cultural, existia um movimento que se chamava Huanchung. O que era o Huanchung? Traduzindo para o português, sino amarelo. Se alguém falar chinês, eu pronunciei errado. Então, é Huanchung, sino amarelo. Então, você só poderia criar músicas na época, influência com a energia dos astros. Olha que fantástico isso. Então, eles tendo o conhecimento de toda essa influência dos astros, eles sabiam que se eles criassem músicas convergentes, com toda essa realidade astral, a energia dos planetas, você teria manifestado na Terra uma energia totalmente harmônica, convergente e conectada com as energias de cima. Isso é um dos 7 princípios herméticos, que é o princípio da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Quando que começou esse declínio, vamos dizer assim, dessa consciência ligada à China? Quando os imperadores chineses começaram a abrir a China para as influências ocidentais da música clássica. Então começou a ser introduzido o violino, o violoncelo. Então esses instrumentos começaram a chegar, mas isso faz parte da evolução. Então a gente não pode falar que destruiu algo, que algo foi transformado e reciclado. Mas eu estou dizendo aqui para vocês que essa notícia que a NASA deu, que ela conseguiu pegar no sentido da tecnologia, que é um ramo muito forte hoje em relação ao novo ciclo Era de Aquário, isso já é falado pelos antigos há muito e muito tempo. Então, quando nós falamos ainda do Pitágoras, eu vou citar um astrofísico contemporâneo francês, que é Dominique Prost. O Dominique Prost é um ser fantástico. Ele na França, ele fez vários estudos do movimento dos planetas, do movimento das estrelas que ele estuda, e ele é músico também. Então pesquise na internet o trabalho dessa pessoa, desse francês que é fantástico, Dominique Prost. E ele lançou um livro, se me engano, nos anos 80, posso estar errado, talvez ano de 1981. Ele lançou um livro totalmente ligado e baseado à harmonia das esferas de Pitágoras. Então ali ele cita de uma forma mais atual toda essa influência dos astros em relação a nós aqui no planeta Terra. Então, nós precisamos compreender que a ciência e a tecnologia nada mais estão comprovando do que coisas que são faladas e narradas há milhões, não vou falar nem milhares, vou falar milhões de anos. Porque isso, na verdade, o que representa, vamos começar a entender, existe uma linguagem em correspondência com essa força. Que linguagem é essa? Quando nós falamos da energia dos planetas e a emissão dessas ondas eletromagnéticas que chegam aqui, isso é chamado na sabedoria das idades ou mesmo na teosofia de forças sutis da natureza, que são os tátuas. Então, na verdade, toda essa dança planetária traz aqui para o planeta Terra determinadas vibrações que são chamadas de forças sutis
ligadas aos planetas, ou tátivas planetários. Então, cada um dos planetas passa a ter uma cor, um som e um estado de consciência que o representa. Então, quando nós começamos a entender isso, a gente está falando de coisas que são faladas pelos, principalmente os orientais, onde começou toda a nossa evolução, há milhares de anos, muitos anos. Então, essa consciência está sendo ocidentalizada na atualidade, para nós começarmos a entender o que realmente existe por detrás disso. Então vou citar alguns exemplos para vocês. Vamos pegar as notas musicais e vamos associá-las aos planetas. Então quando você fala assim, puxa, então as notas musicais estão associadas aos planetas? Sim, porque nós temos 7 planetas, que são considerados os 7 planetas sagrados, que aí muitas pessoas fazem associações a anjos, mestres. Não importa o nome que você dê, o que você tem que compreender, que são estados de consciência ou vibrações que nos impactam através de todo esse universo qual nós fazemos parte. O Sol como núcleo do átomo, com uma energia pulsante, e os planetas como elétrons ao redor dele. Então existe uma sinfonia, existe uma onda, o qual o planeta Terra faz parte. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho das notas musicais e dos planetas. Quando nós falamos da nota Dó, nós estamos falando da energia de Marte. Por que a energia de Marte? Como força planetária, para que não exista confusão, como uma força sutil planetária, ela representa através da cor vermelha, que é a cor mais quente do prisma, e Dó é a primeira nota, a consciência astral. Daí que Marte você associa ele a desejos, a paixões, a ímpeto, a iniciativa, por causa da cor vermelha, que é a cor mais quente, e a nota Dó, que é a primeira da escala musical dos 7 tons. Quando nós entramos no Ré, a nota Ré está associada ao Sol. Então o Sol, através da nota Ré e da cor laranja, representa a consciência física. Por que a consciência física? Porque tudo veio do Sol. Quando nós falamos da energia solar, é a energia solar que cria todo esse universo físico que nós conhecemos. Então a nota Ré, laranja, estão associadas à energia solar. Quando nós falamos do Mi, o Mi está em correspondência com amarelo e Mercúrio. Daí você pegar tantos segmentos que colocam o amarelo como uma cor mental. Quando você tem condições de repente, captar através da clarividência um pouco do corpo psíquico de uma pessoa, se é uma pessoa estudiosa, que tem um mental muito forte, principalmente pureza dentro de si, o amarelo predomina nessa parte superior, junto com algumas coisinhas do azul. Então o amarelo, junto com a movimentação de Mercúrio, sendo que o Sol é laranja, faça as analogias, porque Mercúrio está muito próximo do Sol, aí nós temos o quê? A intuição. Então, o planeta Mercúrio, com a nota Mi e o amarelo, pode despertar a intuição do ser humano, se bem trabalhado e conectado. Agora nós chegamos na cor central, que é a cor a cor central entre as frias e as quentes, que é o verde. A cor verde está associada ao planeta Saturno e à nota Fá. Ela representa a mente humana. Por isso que quando nós observamos a própria natureza se manifestando, a natureza se manifesta através do reino vegetal, que é um reino fantástico, através da cor verde, por causa da energia central que ali se encontra. E o planeta que representa esta consciência é Saturno, ligado aos mistérios de Cronos, dos gregos. Então, quando a gente entende, quer ver uma coisa que você pode também pesquisar na internet? Eles perceberam que nas calotas de Saturno existe uma forma, que é a forma do hexágono. E o hexágono, se você pegar como centro, é exatamente a parte central da estrela de 6 pontas. E esse hexágono que está ali representa em Saturno como planeta central dessas vibrações e a mente humana como guia dessas forças. Agora vamos para as cores frias, mais 3 cores. As cores frias, depois do verde esfriando um pouco essa energia, nós temos o azul,
ligado à nota Sol e à força de Júpiter, que representa um estado de consciência fantástico, que nós chamamos da percepção crística ou a percepção completa. E o azul, como condutor dessa energia, junto com a nota Sol, associa-se à consciência de Júpiter. Júpiter, se você pegar novamente Júpiter, essa palavra Júpiter, esses planetas que nós conhecemos, deriva do romano. Se você pegar Júpiter em relação aos gregos, representa Zeus, ou seja, o chefe dos anjos ou o filho de Cronos, que veio anteriormente com ele, com o verde. Depois nós chegamos no Índigo. O Índigo entra nos mistérios de Vênus. Então, quando nós falamos do índigo, que normalmente é a cor do sol, quando o céu está bem bonito, e a nota lá, nós entramos na mente abstrata, na mente dos anjos, da mente que corresponde a, como eu já falei hoje no programa, a o poder daquela mente que tem condições de fazer várias associações fantásticas que ultrapassam o limite da consciência humana. Então, isso é a vibração de Vênus com o índigo e a nota lá. Agora a última. A nota Si, que é a última, nós começamos no Dó, está associado à Lua, e a Lua com a cor violeta, que representa a consciência vital e etérica do ser humano. Daí que a gente vê em vários ramos do exoterismo que o violeta é associado a uma chama curadora, etc. Está associado à Lua e principalmente à sua energia voltada à saúde, vitalidade e força. Então essas forças, dessas dátivas planetárias ou dessas forças sutis, isso já é falado há milhares de anos no Oriente e hoje adaptado em escolas de iniciação séria, que a eubiose é um dos exemplos. Se você entrar na eubiose, você vai ver que a primeira yoga, o exercício que você faz, logo que você entra nos primeiros passos, é a yoga dos 5 elementos, que trabalham com essas forças sutis, só que aí já são da natureza, saindo um pouquinho da realidade planetária. Então, para finalizar o meu programa, o que nós precisamos entender? Que essas forças, na minha visão, elas correspondem à distância dos planetas em relação ao planeta Terra e os seus movimentos de translação ao redor do Sol. Como cada planeta possui uma energia específica, como esses estados de consciência que eu falei, através das suas movimentações, eles representam um acorde, que pode ser tanto dissonante como também um acorde fantástico e consoante que vem em relação às energias do planeta Terra. Aí que surge a astrologia que nós falamos. Para finalizar, música das esferas, vou pegar um grande mestre, sendo que eu citei a China, que foi Confúcio. Com as minhas palavras, eu não lembro exatamente o que ele falou. O que Confúcio disse? Você quer ver o que vibra num determinado país? Observe o tipo de música que ali se cultua. Então, muita atenção em relação a isso, gente. Pessoal, se você entrou em sintonia comigo, você falou assim, pô, o Newton Schultz falou umas coisinhas aí que bateram dentro de mim, eu gostaria de conhecer mais. Como eu disse no início do programa, eu recomendo a Sociedade Brasileira de Eubiose. Então você pode entrar na Sociedade Brasileira de Eubiose, manda um e-mail para mim, informe a sua localidade e eu indico para você o departamento mais próximo. Qual é o meu e-mail? caminhos2005@terra.com.br. Você pode estar em qualquer parte do planeta. Hoje nós temos a iniciação online, onde você vai ter um instrutor que vai te dar todo o apoio na sua iniciação. Repetindo o meu e-mail, caminhos2005@terra.com.br. Agora a última divulgação nesse último minuto. Como eu falei no início do programa, 2 departamentos de São Paulo estão fazendo a sua iniciação. É um departamento na Zona Oeste, que é o Sumaré, e um departamento na Zona Leste, que é a Moca. Começa nessa quinta-feira próxima, dia 3 de março, às 20 horas. Pega os telefones para você obter mais informações. Departamento da Moca, Zona Leste, do lado da Paz de Barros. Liga segunda-feira, depois das 14 horas. 20 21 70 42. Repetindo, 20 21 70 42. Departamento do Sumaré, na Zona Oeste, do lado do metrô Sumaré. Qual o telefone dele?
Você pode ligar agora, hoje, que eu sei que ali tem gente. 3673-8450. 3673-8450. Os instrutores são os meninos que têm programa aqui na rádio. O Ademir, o Thiago, o João, que tem um programa muito bacana que é feito aqui na Rádio Mundial. Queridos ouvintes, você que entrou em sintonia comigo, receba agora um grande e fraterno abraço do seu irmão, sempre ao seu dispor, Newton Schultz. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.